Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Hoje comemoramos a festa de Santo Antão. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando, ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. São Marcos, continuando a narração dos milagres de Cristo, nos fala hoje do milagre do paralítico que foi descido pelo teto através da ajuda dos seus amigos. E quando ele chegou aos pés de Jesus, nosso Senhor, o primeiro que faz é perdoar os seus pecados, mostrando que o que mais lhe dói são os nossos pecados e não tanto as doenças físicas. Como hoje é festa deste grande santo, Santo Antão, gostaria que vocês vissem um vídeo contando a sua história e vocês verão como ele foi um santo muito importante para a Igreja. A Igreja festeja no dia 17 de janeiro Santo Antão. Ele é considerado pela comunidade eclesial o pai dos monges e eremitas, por ter sido o grande inspirador de todo o movimento de vida monástica. Santo Antão nasceu na cidade de Conan, no coração do Antigo Egito, no ano 251. Ele foi o primeiro filho de uma rica família camponesa e teve apenas uma irmã. Como seus pais eram cristãos, também ele recebeu uma boa formação cristã. Quando Antão tinha por volta de 20 anos, os seus pais faleceram. Seguindo o curso natural da vida, ele herdou os bens da família e começou a cuidar de sua irmã. Continuou com o trabalho no campo, mantendo uma vida simples e de oração, mas com o coração inquieto, procurava o sentido para a sua vida. Ele tinha sede de algo mais, sede de Deus. Um dia, enquanto caminhava para a igreja, ia meditando como os apóstolos deixaram tudo e seguiram o Divino Salvador. Pensando estas coisas, entrou na igreja. Aconteceu que nesse momento estavam lendo o Evangelho e ouviu a passagem em que o Senhor disse ao jovem rico: Se queres ser perfeito, vende o que tens e dá-o aos pobres. Depois vem, segue-me e terás um tesouro no céu. Nesse momento, sentiu o seu coração palpitar, como se a leitura fosse dirigida especialmente a ele. Antão saiu imediatamente da igreja e doou a propriedade que herdara de seus antepassados. E não parou por aí. Ele vendeu quase todos os seus bens e entregou aos pobres a considerável soma recebida, deixando só um pouco para sua irmã. De novo, porém, entrando na igreja, ouviu aquela palavra do Senhor no Evangelho: Não se preocupem do amanhã. Não pôde suportar maior espera. Foi e distribuiu aos pobres também este pouco. Colocou sua irmã entre virgens conhecidas e de confiança, entregando-a para que a educassem. Então ele decidiu se isolar da sociedade para que pudesse rezar melhor e fazer penitência em um ambiente propício, longe dos ruídos do mundo. Assim, Antão viveu nos arredores de sua cidade natal, em uma pequena cabana sob a supervisão de um ancião experiente. Fazia trabalho manual, pois tinha ouvido a passagem bíblica que diz:
O que não quer trabalhar não tem direito de comer. Do que recebia, guardava algo para sua manutenção, e o resto dava-o aos pobres. Orava constantemente, tendo aprendido que devemos orar em privado sem cessar. Além disso, estava tão atento à leitura da Sagrada Escritura que nada se lhe escapava. Retinha tudo, e assim a sua memória lhe servia de livro. Mas o demônio, que odeia e inveja o bem, não podia ver tal resolução num jovem e pôs-se a empregar suas velhas táticas contra ele. Primeiro, tentou fazê-lo abandonar a vida ascética, recordando-lhe sua propriedade, o cuidado da sua irmã, os sentimentos dos parentes, o amor do dinheiro, o amor à glória, os inumeráveis prazeres da mesa e todas as demais coisas agradáveis da vida. Em resumo, despertou em sua mente toda uma nuvem de argumentos, procurando fazê-lo abandonar seu firme propósito. O inimigo viu, no entanto, que era impotente em face da determinação de Antão. O maligno queria sugerir-lhe pensamentos baixos, mas ele os dissipava com orações. Procurava incitá-lo ao prazer, mas Antão, envergonhado, cingia seu corpo com sua fé, orações e jejuns. Atreveu-se então o perverso a disfarçar-se em mulher durante a noite, só para enganar a Antão. Mas ele encheu seus pensamentos de Cristo, refletiu sobre a nobreza da alma criada por Deus e sua espiritualidade, e assim apagou o carvão ardente da tentação. Assim dominou-se Antão a si mesmo. E após essas experiências, decidiu mudar-se para um túmulo vazio e abandonado no deserto, lembrando-se de sua natureza mortal e da responsabilidade perante o justo juiz. Permaneceu lá pelos próximos 20 anos, até o ano de 306. Santo Antão enfrentou grandes tentações no deserto, respondendo sempre com um aumento em suas práticas ascéticas. Uma noite, quando o inimigo de Deus percebeu que não conseguia enganar Antão com suas artimanhas, enviou uma multidão de demônios para assustá-lo e afastá-lo de sua vida penitente. Naquela noite, as paredes de seu túmulo tremeram como se estivessem prestes a desabar, e muitos demônios assumiram formas de várias bestas. O lugar ficou cheio de leões, ursos, leopardos, touros, cobras, escorpiões e lobos, cada um parecendo pronto para prejudicar Antão. Então o servo de Deus, com grande fé e sabedoria, enfrentou os demônios, dizendo num tom quase de zombaria: se tivessem poder sobre mim, teria bastado que viesse um só de vocês. Mas o Senhor lhes tirou a força, e por isso se esforçam em fazer-me perder o juízo com seu número. É sinal de fraqueza terem de imitar animais ferozes. De novo, teve a valentia de dizer-lhes: se é que receberam poder sobre mim, não se demorem, venham ao ataque, e se nada podem, para que esforçar-se tanto sem nenhum fim, porque a fé em nosso Senhor é selo para nós e muro de salvação. Os demônios então rangeram os dentes contra ele, porque eram eles próprios que estavam ficando loucos, e não Antão. Enfurecidos, queriam se lançar contra o santo, mas desapareceram quando Antão olhou para cima e viu os céus se abrindo. Raios de luz desceram sobre ele e seu corpo enfraquecido foi fortalecido novamente. Após se recuperar dessa grande provação, o santo começou a rezar a Deus, perguntando por que ele não havia se mostrado desde o início para aliviar seu sofrimento. Uma voz respondeu a ele: Antão, eu estava aqui, mas esperava ver-te enquanto agias. E agora, porque aguentaste sem te renderes, serei sempre teu auxílio e te tornarei famoso em toda parte. Ouvindo isto, o homem de Deus levantou-se e orou, e ficou tão fortalecido que sentiu o seu corpo mais vigoroso que antes. Santo Antão acreditava que poderia viver isolado no deserto, para poder desenvolver ali o seu caminho espiritual. Mas parece que Deus tinha outros planos para ele, pois eis que, de repente, começaram a chegar peregrinos de todas as partes em busca de orientação, de um pedido de oração, de curas físicas e espirituais, e com grande bondade e paciência, ele atendia a todos, realizando inclusive muitos milagres por graça de Deus. Também começaram a procurá-lo muitas pessoas devotas, que desejavam viver como ele, pois não queriam compactuar com a sociedade decadente da época. Assim, foram se formando vários eremitérios, e também os primeiros embriões de comunidades monásticas, pois alguns preferiam viver em pequenos grupos a serviço de Deus, em busca de uma vida mais semelhante à vida dos apóstolos. Santo Antão, em comunhão com Santo Atanásio, desempenhou ainda um papel importante na luta contra o arianismo, uma heresia que se disseminou rapidamente naquela época, tornando-se presente até mesmo no episcopado. Essa heresia negava a divindade de Jesus Cristo. A pedido de alguns bispos e do povo cristão, Antão foi para Alexandria pregar para todos que o Filho de Deus não era criatura e que não foi tirado do nada. Ele é o Verbo eterno e a sabedoria da substância do Pai. Quando estava prestes a completar 105 anos de idade, Santo Antão recebeu uma visão do céu e profetizou a sua morte.
A profecia se cumpriu. Em 17 de janeiro de 356, aos 105 anos de idade, Antão foi ao encontro do pai. Ele faleceu na cidade de Koutzum, Egito. Santo Atanásio foi o discípulo e amigo que escreveu sua biografia, registrando tudo sobre o caráter, costumes, obras e pensamento do monge mais ilustre da antiguidade. Que lição nós podemos tirar de hoje? Que, a exemplo de Santo Antão, saibamos lutar firmemente contra as tentações do demônio para gozarmos já aqui na terra uma parte das alegrias do céu. Foi o que experimentou Santo Antão quando começou a ajudar tantas pessoas no seu caminho para Deus. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.